Trinesp, Brodowski, São Paulo, 25 de julho de 1986. Rolf Ley comenta Sri Aurobindo em Obras Completas, volume 16, páginas 67 e 68, título A Mente de Luz. Achei que deveríamos voltar para Sri Aurobindo hoje. Ao retomar o texto que começamos a ler, a Supramente a Humanidade, assim, custei para entrar de novo. E depois vi, assim, são 15 páginas, não? Que, assim, a gente não vai dar conta disso. Não são 15, são 10 a gente viu, não? O outro é a Supramente na Evolução, é isso. Então, achei interessante o artigo A Mente da Luz, ou A Mente de Luz, melhor, só tem 2 páginas e meia. Então, achei que isso poderia ser bem a nossa cota. E é uma coisa menos detalhada, mas é interessante. Este é, me parece, o penúltimo artigo da série. Quer dizer, o penúltimo, depois viria ainda a Supramente e a Mente de Luz. Primeiro só o que é a mente de luz, sua natureza, caráter, capacidades, como ela se origina, qual a sua ligação à mente atual, isso vamos ver agora. E depois então a supramente e a mente de luz. Ora, como a mente de luz pode ser instrumento da supramente para seus relacionamentos mais diretos. É sobre a mente de luz. Uma nova humanidade significa para nós a aparência, o desenvolvimento, a aparição, o desenvolvimento de um tipo ou espécie de seres mentais cujo princípio de mentalidade não seria mais uma mente na ignorância, buscando conhecimento, mas mesmo em seu conhecimento preso à ignorância, um buscador de luz, mas não seu possessor natural, possuidor natural, possessor. Aberta esta mentalidade nossa no momento, aberta à luz, mas não habitante da luz, ainda não um instrumento aperfeiçoado, consciente da verdade e libertado para fora da ignorância. Mais uma vez, uma nova humanidade significa para nós a aparição, o desenvolvimento de um tipo ou espécie de seres mentais cujo princípio de mentalidade não seria mais, como é o nosso caso, uma mente na ignorância, procurando conhecimento, mas mesmo em seu conhecimento, quando o alcança, presa, esta mente não mais presa à ignorância. Um buscador de luz, mas não seu natural possuidor. Aberta à luz, mas não habitante da luz. Ainda não um instrumento aperfeiçoado, consciente da verdade e libertado para fora da ignorância. Em vez disto, a nova humanidade seria já possuída daquilo que poderíamos chamar uma mente de luz, luz com maiúscula.
uma mente capaz de viver na verdade, capaz de ser consciente da verdade e manifestar em sua vida um conhecimento direto em vez de ser indireto. A sua mentalidade seria um instrumento da luz e não mais um instrumento da ignorância. E no seu mais alto, esta mente de luz, esta nova humanidade seria capaz de passar para dentro da supramente e da nova raça, nova espécie, desta nova espécie, esta nova espécie serviria de base para a raça dos seres supramentais que aparecerão como os líderes da evolução na natureza Terra. Então, é isso. Então, uma nova humanidade. Nova humanidade não quer dizer uma humanidade como é nossa reorganizada. Como se tenta isto, relações harmoniosas entre as nações e todas as barrigas cheias e as escolas todas com sistema Montessori e coisas desse tipo. Isso não adianta. É uma humanidade com que mudada em sua substância, no mínimo substância mental, como estamos ouvindo. E a partir daí, então, a influência sobre a substância, mesmo o caráter, a natureza da vida e da matéria que compõe os corpos desta nova humanidade. Então, uma nova humanidade, realmente nova, significa para nós a aparição, o desenvolvimento. Então, é importante essa enumeração. A aparição quer dizer, não tem nada. Aparece uma nova humanidade. A gente dorme de noite, aparece na praia, assim, nascidos do mar, os seres de uma nova humanidade. Isso é uma aparição. Não, diz ela. Aparição quer dizer surgimento, desenvolvimento melhor. Desenvolvimento de onde? Da velha humanidade, que somos nós. Os antiquários, os senis, dentro de termos de evolução. O desenvolvimento, quer dizer, então tudo que nós fazemos pode ser a preparação, pode até ser a elaboração de uma base de elementos, de energias, de alguma coisa que depois possa ajudar que esta nova humanidade possa se desenvolver e possa aparecer. Nós somos os co-criadores dela. Ou os co-impedidores dela. Que juntamente com as forças adversas, podemos nós perfeitamente também impedir o mais possível que ela apareça. Se nós resistimos, se nós... etc. Então, uma nova humanidade significa para nós a aparição, melhor, o desenvolvimento de um tipo ou raça, espécie de seres mentais, para não dizer de seres físicos, por seres vitais, por seres emocionais, por seres familiares, seres escolares, mas de seres mentais, cujo princípio de mentalidade não seria mais, como em nosso caso, uma mente na ignorância, buscando conhecimento, mas mesmo quando tem conhecimento, preso à ignorância. Presa a mente, não é? Um buscador, quer dizer, uma mente que busca luz, mas não possui a luz naturalmente. Se ela possui a luz, então é uma condição anatural para ela. E certamente não vai poder sustentar isto.
aberta à luz, mas não habitante da luz. Quer dizer, ainda não um instrumento aperfeiçoado, consciente da verdade e libertado para fora da ignorância. Quer dizer, nossa mente, então, embora aberta à luz, mas não é um instrumento aperfeiçoado, não é consciente da verdade e ainda está em meio à ignorância. Então, em vez disso, a nova humanidade seria já possuída. Quer dizer, ela não estaria em busca de, ela não estaria no limiar para, ela não faria visitas a, ou seria visitada por, mas ela seria possuidor já. Daquilo que poderia ser chamado uma mente de luz. Uma mente capaz, ele explica então, de viver na verdade. Capaz de ser consciente da verdade e manifestar em sua vida um conhecimento direto em lugar de um conhecimento indireto. Então, vamos ver, uma mente capaz de viver na verdade. E depois ele diz capaz de ser consciente da verdade. Por que essas duas coisas? O que significa isso? Primeiro é capaz de viver na verdade. E depois capaz de ser consciente da verdade. Parece até que primeiro teria que ser consciente da verdade, depois viveria na verdade. Mas como é isso? Viver, na verdade, nossa essência mental diferente, nossa distância mental diferente. Isso quer dizer, sem ser já elaborada, vamos dizer, em formações determinadas, ou caracteres determinados, ou variações determinadas, o próprio estofo dela seria diferente, sei. Resistiria, vamos dizer, à verdade, resistiria no sentido de não ser desfeito ou atacado ou derrubado pela verdade, mas capaz de viver em meio à verdade, como se fosse o seu ambiente natural. Sim. 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 Então, se a gente pensa, vamos dizer, em termos daquilo que já passou, vamos dizer, quando primeiro aparece na evolução, os seres estavam na água, todos. A primeira vida, não? Surgiu na água e lá se desenvolveram as espécies. De lá foram conquistando o continente. Então, certamente, vamos dizer, como nós vemos, se tira um peixe da água, embora tenha um corpo e tenha vida, mas ele é incapaz de viver no continente. Então, certamente, o processo foi a partir, não sei, de experimentações da natureza, de ter, não sei, talvez uma inundação dos mares sobre o continente, ficando lagos, ficando poças lá dentro. Então, ficaram alguns habitantes do mar que, então, tinham que fazer alguma adaptação para poder se aguentar numa poça pequena, um lago, e talvez a poça foi secando durante milênios ou milhões de anos, e aos poucos então se desenvolvendo alguma perna, algum pulmão, alguma coisa que aguentasse um anfíbio, tanto na água quanto na terra, até que finalmente, etc. Que longas experimentações, até surgir o ser que substancialmente, materialmente, em termos de órgãos também, é equipado para poder viver no continente, na terra, no ar, e não mais na água. Então, alguma coisa semelhante, certamente.
Só em termos materiais, vamos dizer, o que ocorre que quem depois é habitante, vamos dizer, do continente, não consegue mais, vamos dizer, viver na água, a não ser com recursos artificiais, não é? Ou só temporariamente. Enquanto uma mente de luz deveria ser capaz certamente de dominar os graus da mente também, ou de uma inframente inclusive. Mas por que então, primeiro, capaz de viver na verdade? Então vamos dizer, a qualidade, vamos dizer, a textura interior, a constituição desta mente de luz, em termos como que não é matéria, é um grau de matéria também, não é? A sua substância seria diferente, assim qualificada para não sucumbir ao ambiente da verdade, à força da verdade. Mas porque vem depois uma mente capaz de ser consciente da verdade. Com isso é dito, interessante, só me vem agora. Então, enquanto uma mente não é capaz de viver na verdade, quer dizer, de ter uma nova substância, ela, com as palavras, é incapaz de ser consciente da verdade. Então, nossa mente é incapaz de ser consciente da verdade. Ele disse então antes isso, não? Eu olhei rapidamente. A nossa mente ainda não é um instrumento aperfeiçoado, consciente da verdade e libertado para fora da ignorância. Em vez disso, então, a mente de luz, capaz de viver na verdade, capaz de ser consciente da verdade. Por quê? Como se poderia entender isso? Eu diria, vamos dizer, um corpo, não? Um corpo de mente, um corpo de capacidades mentais, um organismo de capacidades mentais, que seria, que teria a qualificação de poder ser tocado por mergulhar em, ser mexido através da verdade, viver no sol da verdade sem queimar, sem levar dano, sem vamos dizer, incomodar ou sem estar tão deslocado que naturalmente será expulso do próprio corpo da verdade, mas um corpo que integra aquele sistema solar da verdade. Ainda não é verdade, somente um planeta, mas está dentro do mesmo campo magnético, do mesmo conjunto de órbitas. Que não há algo em sua substância e qualidade estranho à verdade, mas de um estofo base próximo ao estofo da própria verdade. Desculpe, me veio uma, assim, talvez é um pouco manco, mas com comparação, por exemplo, se tem um mestre e tem discípulos, então os discípulos, se tivessem a consciência daquilo que é o conhecimento do mestre, que se tivessem o conhecimento dele já, não procurariam o mestre. E a primeira coisa é, eles chegam lá, eles vão conviver com ele. Não vai ter algum ensinamento, às vezes nem tem, não? Mas a questão é a convivência. Quer dizer, estar na atmosfera dele e como que essa atmosfera está carregada com seu poder, sua força, seu conhecimento, sua consciência. Aqueles que não são destinados a isto, naturalmente cairão para fora.
que não tem a qualificação real para seguir isto, para estar em casa, nesta atmosfera e nesta proximidade, naturalmente. Agora, depois, atravessando muitos anos e muita proximidade, e depois o ensinamento chegando até eles, pouco a pouco, grau a grau, eles se tornarão gradativamente mais conscientes. E um dia ele talvez dirá, olha, não tem mais nada a lhe dar. Você agora pode fazer seu próprio caminho. São depoimentos assim, palavras que são ditas sempre de novo por mestres a discípulos que cresceram à estatura do próprio mestre. Ou têm o poder de agora poder caminharem sozinhos. Mas não começa com a consciência. Começa com a convivência. Simples exemplo, vamos dizer, uma mãe animar os filhotes. Primeiro, só na convivência, só no âmbito próprio da própria mãe, eles serão, vamos dizer, treinados para a vida, porque não é só um crescer, mas é um treinamento ao mesmo tempo. Até um dia, podem ter bastante consciência em nível animal para poderem viver sozinhos. Então, o viver é sempre a primeira coisa. E para viver você tem que ser da mesma espécie. Senão você não pode conviver com aquele que tem o conhecimento, a consciência. Assim deve ser com a verdade. Você tem que ser, como ela diz, da substância da verdade, da espécie da verdade. Senão você não pode viver nela ou conviver com ela, viver próximo a ela. Você é queimado, você é expulso, você é aniquilado sem isto. Então, assim. Você viu os apóstolos, não? Os evangelistas. A primeira coisa foi, Cristo foi pegar um pescador, um sapateiro, não sei quem. Não gente com intelecto desenvolvido que entendesse o que ele falou. Mas gente ignorante totalmente. Mas da substância da alma dele, não? Da substância que era a única possibilidade de estar próximo a ele. Depois dele morto, acordou neles o conhecimento. Então parece que tem que ser alguma coisa que para nós é inexplicável mesmo. Naturalmente, se o conhecimento podia acordar neles, só podia porque já estava neles, de início, quando ele os escolheu, antes. Tem uma palavra apócrifa, não, que diz, onde ele diz, eu vos escolhi, os apóstolos, antes da terra ser criada. Então tudo estava aí, mas eles precisavam como que da convivência para amadurecer, para isto amadurecer neles. E como que então a sua morte tivesse então sido a última coisa a acontecer para soltar isto, para libertar isto. Que nós possivelmente nem saberíamos dizer de ninguém se está vivendo na verdade ou não. Supomos que todo mundo vive na ignorância. Não vamos nos arrogar que vivemos na verdade. Mas somente alguém que vive na verdade poderia sentir a aparência, poderia sentir a mesma espécie, a mesma família no outro, me parece. Nós não somos capazes de julgar isto, de qualificar alguém, acho dificilmente. A sua pergunta, desculpe. Já passou. Então, esta mente da nova humanidade
seria já possuída daquilo que poderia ser chamado uma mente de luz, uma mente capaz de viver na verdade, capaz de ser consciente da verdade e manifestando em sua vida um conhecimento direto em vez de um conhecimento indireto. Qual a diferença entre conhecimento direto e indireto? Através da mente, o direto seria uma parte direta mesmo. Eu não sei se a reflexão seria o próprio. A diferença fundamental, pois mente é mente. Não sei se é. Como? Vivência. Como vivências? Vocês, através de vivências, chegar ao conhecimento? Saber avaliar a verdade, saber compreender a verdade, o saber que é a verdade. Sim. Alguém tem mais uma sugestão, uma ideia? Que esse conhecimento indireto e direto? Não sei se a comparação é muito feliz, realmente. Se esse processo, vamos dizer, se o que ocorre aqui, se vamos dizer, se isso realmente seria como que o tipo, o caso exemplo de indireto e direto. O próprio Sri Aurobindo, ele, além de um treino de mente que ele realizou estudando e lendo muito, pensando muito, ele teve algumas fontes a partir das quais ele como que acordou para si, para o próprio conhecimento, Vedas, o Upanishad, o Bhagavad Gita. O próprio termo supramente ele encontrou através dos Vedas. Quer dizer, não é ninguém, vamos dizer, vive do nada, ou surge do nada. Tudo tem uma ligação e tudo tem alguma partida, alguma. Mas me parece, o indireto seria quando meus sentidos veem, tateiam, descobrem algo, realmente começa a refletir sobre isto e deduzir disto que deve ser isto, aquilo. Isso é um conhecimento indireto, onde você, sem precisar tocar, quando você sem precisar tocar, sabe que acontece, o que isso é, mas quando você precisa da prova, precisa do estudo, precisa da pesquisa, precisa da análise, precisa abrir a coisa para ver o que ela é. Então, estamos inadequados ao próprio conhecimento. Isso é um conhecimento indireto. Você sempre depende de. A coisa não brota de você. Não se aquece em você a partir de um contato, vamos dizer, simples com a coisa. Por exemplo, todo conhecimento que nós recebemos da escola, assim, normalmente é um conhecimento indireto. Não é nosso conhecimento. Ninguém de nós conhece as coisas a partir de si. De ninguém brota isso de dentro dele. Mas são coisas convencionadas, coisas que você decora. E depois combina na sua mente e memoriza ou esquece.
organiza, mas nada disso é direto. Não é você que sabe. Você apenas repete o que é dito, o que é conhecimento. Isso é indireto. Sempre através de alguém, através de alguma coisa. Mas você apenas é o repetitor disto. O indireto. Depende, não? Ao meu ver, o importante seria... Não sei se o processo é importante, vamos dizer, no fim... também o conhecimento direto, mais direto, necessitaria de alguma fonte, vamos dizer, uma fonte, então, digamos, de inspiração, ou de luz, ou de um plano mais alto de consciência, mas de alguma coisa, quer dizer, esta mente tem que ser como que mobilizada ou ativada por alguma coisa. Isso, ela responde a alguma coisa, algum estímulo. Então tudo dependeria, ao meu ver, depende mais, diria, da resposta que acorda em cada um. Então, se ele, a partir daí, é capaz como que de viver, quer dizer, de viver com o que ele ouviu. Se isso realmente se integra em seu ser e é agora parte seu, sua. E ele não pode mais fazer nada sem isto estar presente e contar dentro dele. Então, eu acho, ele chegou, talvez a um conhecimento limitado, mas um conhecimento que é dele, que brota dele a partir daí sempre diretamente. Talvez não se formule mentalmente. E o indireto seria a pessoa sabendo, chegar bem, nasceu em tal ano, fez isso ou aquilo, então eu tenho o termo suplemento, então ele diz sobre isto, mas peraí, escreve um item, sim, o sexto item é o suplemento, isto, aquilo. Aí não foi nada. Aí é indireto, amigo. Eu não sei se está certo, mas... Eu acho que quando o conhecimento direto acontece, ele não deixa dúvidas. Sim, isto. Sim. Não existe dúvida sobre Sim. Como ele diz, ele possui o conhecimento. Mesmo porque, quando ele foi preparado antes, pelo indireto, né? Não sei, mas o instrumento foi preparado, mas não o conhecimento. Quer dizer, a própria mente foi preparada. Como a mente Shelvin foi altamente treinada, não? As línguas antigas, não sei, a poesia, você interessa por história, por política, por ciências naturais, vamos dizer, um treino fantástico de mente, não? Maravilhoso. Mas não foi isto o que depois ficou na mente dele e que ele, como que aglomerou numa forma um pouco diferente, mas chegou uma coisa totalmente inesperada, que correspondia ao seu ser, à sua substância de ser. Não sei, talvez vamos encontrar mais alguma coisa sobre isto. Não só que não teria dúvida, mas, como eu digo, não existe como que outra possibilidade. É isto. Eu penso naquela história de Gepsa em a Ásia sorri diferente, não? Que ele conta, Jean Gepsa, numa das anos antigas tem uma série A Ásia sorri diferente, onde o pensador, escritor Jean Gepsa, alemão, conta de sua viagem pela Ásia. Ele conta de uma recepção na Suíça, no caso, não na Ásia, na embaixada da Índia. E conta da esposa do embaixador, uma indiana de altíssima cultura, uma pessoa assim de uma brilhante inteligência, uma pessoa de muita cultura intelectual, muita bagagem, e amável, e charmante, e tudo mais. E ela, assim, explicando com a maior facilidade o sistema, a teoria de relatividade de Einstein, e assim brincando, não?
E quando terminou a conversa, então ela diz, bom, mas que verdade está nesta imagem que nós temos na Índia, em nossa crença hindu, assim, a Terra sendo um disco e o céu a cúpula sobre isso. Que foi tudo um fogo de artifício, não? Assim, uma mente brilhante, mas que nela residiu era esta coisa, não? Isto era para ela a verdade. Então aí, sim, mas então ela era ainda, vamos dizer, adepta ou convencida por nascimento, por circunstância de família, de crença, há uma antiquíssima visão do mundo que não corresponde de maneira alguma a uma mente evoluída, de jeito algum. Mas ela era, naquele momento, uma menina, uma criança. Ela se mostrou realmente como ela é. Mas é justamente isso que eu digo, não é a capacidade mental, intelectual, mas é uma outra coisa. Então não poderia haver esta coisa dupla. Mas seria uma só coisa, que corresponde ao que você disse. Seria assim, mais ou menos algo intelectual, mas seria um conhecimento direto. E um sábio seria o direto. Embora o sábio, o santo, não precisa ser despido de intelecto. Sim. Pelo contrário, não? Quanto mais o intelecto fosse desenvolvido, tanto mais o conhecimento poderia ser possuído em todas as suas nuances e expresso também. Como aqui ele diz, vamos dizer, a nova humanidade não diz. Uma nova humanidade seria uma raça de santos, estando em posse do conhecimento direto. Não, diz, possuiria uma mente de luz, capaz de... Quer dizer, então, é mais do que um alto intelecto só. Sua mentalidade seria um instrumento da luz e não mais da ignorância. No ser mais alto, ela seria capaz de passar para dentro da supramente. E, com base nesta nova raça, seria criada a raça, a espécie dos seres supramentais que apareceriam como os líderes da evolução na natureza Terra. Mesmo até isto, as mais altas manifestações de uma mente de luz seriam uma instrumentalidade da supramente, uma parte desta, ou uma projeção dela, galgar além da humanidade para dentro da supra-humanidade do princípio supramental. As mais altas manifestações de uma mente da luz seriam uma instrumentalidade da supramente. Que não a mente de luz. As suas mais altas manifestações seriam usadas pela supramente, para a supramente se expressar como que diretamente. Seriam então essas mais altas manifestações da mente da luz uma parte da supramente, ou uma projeção dela. Quer dizer, galgar além da humanidade para dentro da supra-humanidade do princípio supramental. Então não a humanidade, supra-humanidade no sentido da atual humanidade elevada até os últimos picos, mas para dentro do novo princípio da supra-humanidade como um prolongamento, uma resposta direta ou uma criação direta da supramente, do princípio supramental. Acima de tudo, sua posse capacitaria o ser humano
elevar-se além das normalidades de seu presente pensar, sentir e ser, para dentro daqueles poderes mais altos da mente, quando ela excede a si mesma, que intervém entre nossa mentalidade e a supramente, e podem ser avaliados como passos conduzindo ao princípio maior e mais luminoso. Acima de tudo, a posse da mente de luz, capacitaria o ser humano a elevar-se além das normalidades de seu presente pensar, sentir e ser. Então isso parece também interessante, não? Se eu dissesse a posse da mente de luz nos capacitaria nos elevarmos além das normalidades do nosso presente pensar. Mas nosso presente pensar, nosso presente sentir, nosso presente ser. Então tudo que no momento é normal para nós em termos de pensamento, sentimento, emoção, sensibilidade, ser, existência física, energética, de grupo, social, tudo. Tudo isso seria ultrapassável se a mente de luz fosse a nossa. Então nós nos elevaríamos além disto para dentro daqueles poderes mais altos da mente, quando ela excede a si mesma, que não os poderes mais altos da mente que estão dentro do alcance normal do ser humano, mas quando a mente excede a si mesma, ultrapassa a si mesma, em caso de gênio, não sei, que então intervém entre nossa mentalidade e a supramente, e podem ser avaliados esses poderes como passos conduzindo em direção ao princípio maior e mais luminoso. Este avanço, como outros na evolução, não poderia ser alcançado e não seria naturalmente alcançado de vez, em um salto. Mas, desde o começo, este avanço seria inevitável. A pressão da supramente, criando de cima para fora de si a mente de luz, compelaria esta certeza da saída inevitável. Estes avanços, como outros na evolução, não poderiam ser alcançados e naturalmente não seriam alcançados de uma só vez, em um salto, em um pulo. Mas seriam, desde o começo, inevitáveis. Quer dizer, o que seria possível ao ser, como que naturalmente um dia, de início, está estabelecido. O resto é uma questão de tempo, de maturação, de desenvolvimento, de experimentação, de caminhada. Só isso. Vamos dizer, o princípio do animal, vamos dizer, do animal, a mente sensorial, vamos dizer, isso não é possível a uma planta. Mas desde que nasceu o primeiro animal, o primeiro organismo animal, inseto, o que for, precursores do animal, foi inevitável e necessariamente tinha que acontecer que um dia surgisse, vamos dizer, o animal superior com a mente, com o cérebro já bem organizado, com muitas funções atendendo e orientando sua vida a partir daí.
Isso foi inevitável a partir do momento que a planta foi deixada atrás. A planta não poderia produzir isto. Mas a partir da criação do primeiro micro cérebro, foi inevitável chegar ao cérebro do animal. E a partir do animal, inevitável, a partir do primeiro pré-homem, primeiros formas do homem, impossível, nós chegamos a uma humanidade do nível, vamos dizer, de gênios. Uma mente assim, altamente evoluída, brilhante, capaz, plástica, tudo mais como a mãe diz. Isso tudo nós não alcançamos ainda, a maioria. Mas é inevitável que a humanidade chegue a isto. Inevitável. Assim também, uma vez que existe a mente de luz, mas que ela não consiga se manifestar imediatamente em todo o seu esplendor, que não é possível, é evolucionável a coisa. Mas é inevitável que um dia todos que são desta espécie chegarão a isto. Então a questão é só tempo. Tempo e... Sim. Essa mudança qualitativa na mente vai provocar uma mudança, cada mudança pensar no sentido do espírito. Mas parece claro. Mudança não quer dizer... ele diz mudança, o que ele diz? Não, só diz elevar-se além das normalidades de seu presente, pensar, sentir e ser. Óbvio. Isso é para a gente já experimentar, não? Quem teve antigamente, antes de pertencer à casa, uma vida social normal, agora já não tem mais. Não aguenta mais. Não aguenta. E tudo mais. Ou, vamos dizer, o que preocupa a nossa mente antes de termos um outro alimento aqui. Hoje em dia ele diz, meu Deus, o tempo que se perdeu, que eu perdi com isso, não? Conversando, batendo papo e não sei, falando sobre o quê. Tudo vazio, oco, não tem sentido. Não dá mais, impossível. Apenas isso. Chegar além daquilo que é normal presentemente para a mente, para o sentir e para o ser. Como uma fricção da mente. É como se houvesse uma reorganização, uma reformulação, talvez, como que uma sensibilidade central do ser. Não digo sensorial, mas central em relação à avaliação dos movimentos da vida. De estados de vida, de vivências. Nem a partir necessariamente de reflexões mentais, mas o sentir a vida, o estar na vida, muda. Os valores mudam. E as pessoas mudam, os ambientes mudam, tudo. Sim, Sim, mais sutil e mais real. Mais real. E mais poderoso. Tem muito mais poder sobre você, atrai muito mais, leva você muito mais, conduz muito mais. Enquanto antes não havia condução verdadeira. Para mim foi assim, a aula de ontem e a aula de hoje, escutar a mesma música de maneiras completamente diferentes. Sim. Como que entrou um nível bem mais sutil dentro. Sim. O ouvido escutou muito mais. Sim. 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 Consigo imaginar que dá para Sim. Com isso também é dito, vamos dizer, a partir daí, vamos dizer, tudo que apela para você no nível de ontem, antes de ontem, e tudo que
apela para você, que chama você para o nível de ontem e antes de ontem, que teria sido seu nível normal, não vai mais ter resposta em você. Você não vai poder mais atender, seria uma mentira para você. E tudo que vai levá-la adiante, naquilo que você descobriu, vai atrair você. Quer dizer, realmente seu sentir, seu estar na existência, seus movimentos existenciais se mudam a partir daí, necessariamente. Esse nível de ontem, ele não deveria provocar na pessoa uma irritação, né, Não. assim, uma afastar-se disso. Não. Não poderia, né? Bom, acho vai provocar sim. Vai provocar sim. Aí você então vai primeiro ficar provocado e irritado até descobrir um novo princípio mais sutil de que você pode ficar numa situação que não é mais de seu nível, sua natureza, de seu interesse, e no entanto participar disso sem ser irritado. Então um novo exercício, uma nova tarefa. Mas só assim. Seria uma vulnerabilidade, uma fraqueza momentânea que a gente esperaria. Sim. Isso é uma nova problemática que surge. Mas ela surge naturalmente, me parece. Naturalmente. Até que ela se estabelece. Não se compromisso que tem que A nova agora. Sim, mas ela fala da velha. Não, eu falo. A nova traz a inestabilidade da velha. Sim. Tem que decidir. Até que a nova Sim. completa e a velha dele. Havia a velha, mas ela não vai mais interferir no teu filho. Sim. Porque a nova está aí. Sim. Agora, automaticamente, o tempo da velha não vai mais ter. Aí está a coisa. Não deveria ser mais, né? Nem vai mais ter. Aí surgem os conflitos, não é? Os conflitos, a instabilidade é por causa dos conflitos. Exato, é isso mesmo. Sim. Profundo. Não seria assim. Você tinha sempre essa mente filosófica? Você sempre foi considerada uma menina com uma mente filosófica? Acho que não. Antigamente não. Parece um novo princípio se estabelecendo. Então, estava pensando, né, no que eu tinha falado. Então, essa pequena mudança, né, que eu senti, não seriam as coisas que a gente sente, mas seria a escolha que a gente faz, então. Essa questão da eu não sei se é escolha. Eu sinto mais. Eu já usei a palavra existência. Talvez me venha isso de novo. Mas, como a própria mãe muitas vezes coloca, não pense, não raciocine, não tente descobrir assim mentalmente o que é. Tente sentir, fique quieto, sinta. Quer dizer, como que se eu digo instintivo, não é instinto natural, mas como que situar-se, não instintivamente, mas sem regra, sem seguir um esclarecimento mental na vida, na existência. Aí estamos também diante das coisas, das pessoas, de todos os movimentos da vida. Como que situar-se assim instintivamente, segundo a qualidade do ser, a capacidade do ser. É sentir.
Por isso eu falei de uma sensibilidade geral, não específica, que usaria as várias sensibilidades que temos como seus instrumentos, mas sempre esta necessidade de estar, de alguma maneira, em equilíbrio em meio a tudo e ter a relação certa com as coisas, saber a proporção certa, quer dizer, um sentir, não é algo que você já poderia formular ou que nem há necessidade de formular mentalmente. Só talvez em um outro caso onde você precisa saber o que é. Mas que seria como que seu status de ser, status de viver, de existir. Como é isso? Sim. Onde você como que instintivamente recua diante de uma dada situação porque ela não corresponde a seu ser e seu princípio que vive em você. O que é o difícil para nós, porque, vamos dizer, através desse Sherobin, a mãe, que trabalho mental enorme que a gente está fazendo, vamos dizer, que solicitação de ver as coisas de outra maneira, de compreender de outra maneira, de avaliar de outra maneira a si mesmo. Vamos dizer, que enormes os elementos que a gente tem que usar para se elevar um pouco, para se limpar um pouco, se situar. Isso eu sinto muitas vezes como que impede que se seja espontaneamente, naturalmente, que se faça um movimento sem como eu digo, sem pensar. Mas como a gente se vigia, se observa, tenta compreender, se corrigir, se colocar em outro ponto, outro nível, quer dizer, tudo assim, um trabalho enorme mental a cada momento. Isso como que impede que você simplesmente seja. Então, como um dia, isso teria que ser como que uma nova natureza. Você não precisa mais pensar e medir, e se vigiar e fiscalizar, ou se corrigir, ou se recolocar e tudo mais, mas como que se formou um novo equilíbrio que automaticamente você é, então, isto está num outro nível. Isso é o sentir. Interligado intimamente com o ser. Não, estático não. Mas como se fossem plataformas, não? Que quando você escala entre uma e outra, você tem que ser muito vigilante, senão você cai, não? Mas uma vez que você alcançou a outra, lá tem toda uma vida própria. Até que ela chega a ser Sim. Mas vamos dizer, você é do novo nível, você é do novo princípio agora. Sim. Que você não está apenas, como ele diz, olhando para ele ou tentando compreendê-lo, mas você pertence a um outro, mas você é lá. Então o sentir, o existir mudou de qualidade. Interessante a sua palavra, a pressão, vem agora. A pressão, você diz, Mais uma vez. Então, este avanço, como outros na evolução que já ocorreram, não poderia ser alcançado e, naturalmente, não seria alcançado de uma só vez, em um só pulo. Mas este avanço seria, desde o começo, inevitável. A pressão da supramente, criando de cima para fora de si a mente de luz, compelaria esta certeza da saída certa, saída garantida, da saída inevitável, talvez melhor. Então, a mente de luz é uma criação da supramente. Não é a mente humana galgando a seu máximo. Ele diz, a pressão da supramente criando de cima para fora de si mesma a mente de luz,
compeleria essa certeza da saída inevitável. Que se é da própria substância da supramente e interligado a ela um nascimento para fora dela, então é óbvio que é inevitável que esta mente chegue um dia a uma luz supramental. Inevitável. Se ela é da supramente. Os primeiros vislumbres da nova luz carregariam em si a semente de seus chamejos mais altos. Vocês entendem, não é? Lampejos? É? Lampejo? Flamejo é mais bonito, não é? De seus flamejos mais altos. E mesmo nos primeiros começos, a certeza de seus poderes máximos estaria presente. Porque agora é muito assim enorme, não? Assim, é sempre a caminhada dele, ele vai assim abrir os grandes princípios para justificar uma pequena coisa que acontece, não? Porque esta é a constante história de toda emergência evolucionária. O princípio de ser mais alta perfeição está oculto na involução que precede e necessita urgir a evolução do secreto princípio. Então, nos primeiros começos, a certeza dos poderes máximos da mente de luz, quer dizer, poderes supramentais, estaria presente. Porque a constante história de toda emergência evolucionária é que o princípio da mais alta perfeição, de sua mais alta perfeição, está oculto na involução que precede e urge a evolução do secreto princípio. Bom, está claro, não é? Bom, a história dos cisnes, não? Que primeiro tem esta penugem diferente e são desajeitados, não? Os pequenos e o constrangimento, não sei se é contra que fala da mãe, então da mãe cisne, não? Com esses filhotes assim tão diferentes. Não precisa se preocupar. Nasceu de cisne, vai ser cisne. Nem tenha dúvida. Nasceu de cobra, vai ser cobra. Nasceu de um ser humano, ser inteligente, vai ser um ser inteligente. Está tudo aí. O resto agora é circunstância, talvez. Depende de muitas condições. Mas o princípio não tem como fugir. Então isso ele diz, não é? Então se esta mente de luz sai da supramente, ele agora vai dizer depois mais adiante, como essa mente de luz talvez no início ainda está mergulhada na ignorância, ainda submissa à ignorância. Mas isto está aí, está dentro dela. Ela é só uma questão de evoluir para fora dela. Mas não é, vamos dizer, só até o alcance X. Acabou, não. Esta vai até a supramente, porque é a natureza dela. É o nascimento verdadeiro dela. Agora, é maravilhoso, não sei se a gente pega isso realmente, mas se pegasse assim, como conhecimento direto, olha, aí nunca mais perdido. Porque, através de toda a história da evolução, há dois aspectos complementares que constituem a ação da evolução e são necessários para sua totalidade.
aspectos complementares, não opostos, complementares. Há escondido na evolução da natureza, há escondido na involução da natureza o secreto poder e princípio de ser que está escondido por baixo do véu lançado sobre ela através da natureza material. Isso é um aspecto. Há escondido na involução da natureza o secreto poder e princípio de ser que está escondido, se encontra escondido abaixo do véu jogado sobre ele através da natureza material. E há, segundo aspecto, que complementa o primeiro, há presente na própria natureza a força inevitável do princípio compelindo o processo da emergência de seus poderes e caracteres inerentes das feições essenciais que constituem sua realidade. Mais uma vez, através da história da evolução, há dois aspectos complementares que constituem a ação da evolução e que são necessários para a sua totalidade. Que se não se vê os dois aspectos, não se vê a totalidade da evolução. Não se tem uma visão completa dela. Então vem os dois aspectos. O primeiro, há escondido na involução da natureza, quer dizer, existe dentro da natureza, involuído nela, no seio dela, o secreto poder e princípio de ser, ou do ser. Mas esse princípio e poder de ser está escondido abaixo do véu que a natureza material jogou sobre ela. Ser quer dizer, no fim, ser espiritual, ser divino. Então, está escondido na própria natureza, involuído nela, através da descida do divino na matéria, na natureza. O divino como um princípio e poder de ser. O princípio de ser, ele só pode ser um dia o ser divino. Sempre é o ser divino, nunca é outra coisa. O princípio do ser seguro, estabelecido dentro de si. E o poder correspondente. O ser divino é que tem o todo poder, o todo conhecimento, a toda ação, a toda beleza. Tudo isso está dentro, está presente. Mas, como eu disse, tudo isso está escondido abaixo do véu que a natureza material jogou sobre isto. Então, este princípio de ser estaria dentro da mosca que nos incomoda, estaria dentro de uma pulga, estaria dentro de qualquer coisa. Está lá. Ora, como quer emergir e em forma de mosca, de pulga, não pode se manifestar, então pressiona até que a natureza abra mão de uma nova possibilidade de organismo, de percepção de mundo, de orientação no mundo. E como isso também não basta, então pressiona mais e mais, aí vão surgindo os organismos, as espécies, e cada vez mais esse ser dentro de consciência e com sua onicapacidade pode se mexer e pode começar a se manifestar. Então assim, eu acho é mais de um lado o que vela esta realidade interior, e para quem tem olhos que veem, é o que ele pode ver através do véu.
Mas eu acho em primeiro plano a questão do velar, do cobrir, encobrir. Então, aquele véu, vamos dizer, os movimentos por baixo de um véu ficam sempre vagos, falsamente misteriosos, não claros, não definidos. E nunca podem se estender, expandir, segundo sua própria capacidade, porque o véu impede isso. Você pode dizer mais alguma coisa? Nesse momento a palavra conquista me é assim, não me cai naturalmente. Mas eu pensando na gente, você estava dizendo, para quem tem olhos para ver, através do véu, certo? Então parece que vem por aí todo um trabalho que a gente tem que fazer, uma conquista mesmo. Se a gente quer chegar ao conhecimento, quer chegar a essa natureza mais profunda, mais Sim. É um trabalho e a pessoa trabalha uma conquista, sim. Agora, o segundo aspecto, então o primeiro é a coisa existe, está aí. A aparência pode ser totalmente oposta, até falsificantemente diferente, mas a coisa está aí, está. Então, isso parece assim o principal, assim o capital. Porque se nós estivéssemos aqui não teria jeito. Não teria jeito, mas está. E agora a segunda coisa que eu acho assim tão maravilhosa, tão enorme, e há presente naquela própria natureza a força inevitável do princípio, quer dizer, esse princípio e poder secreto estão aí. Ora, de dentro deles se emana uma força inevitável, que então parece estar dentro da própria natureza, porque a natureza abraça, envolve este princípio e ser. Então, há presente nesta própria natureza a força inevitável do princípio compelindo o processo de emergência de seus poderes e caracteres inerentes, as feições essenciais que constituem sua realidade. Então, como que nunca duvidar de que o que é maior e mais adiante e novo e mais complexo e mais luminoso, ele quer surgir. Não duvide não diga que ele não quer surgir, ou não duvide que ele só espera que você tire para que ele possa surgir. Ele está prestes para surgir. Quer dizer, ele de dentro fala, ele vai. Então, se nós ajudamos, ele vai surgindo. Não precisa você ir até lá e acordá-lo e mobilizá-lo, e ele rola outra vez para o outro lado, diz, não, deixa eu dormir assim um pouquinho, e é muito cedo. Mas ele está em movimento. É ele que cria em nós, inclusive, a ideia, ou a percepção, o movimento de nós ajudarmos a ele. Então, esta força está nele, inevitavelmente, ou aparentemente na própria natureza. Então, isso em relação à educação, por exemplo, nunca dizer a criança não compreende, não pode compreender. Nela há a necessidade de compreensão. Talvez ela agora, na forma em que você apresenta, não pode compreender. Mas ela precisa compreender. Ela precisa. Então não a amarre ao nível de um ser ignorante. Mas conte com esta urgência de dentro da criança que ela quer compreender. Isso é interessante nos meus trabalhos, não? Como eles seguem, como eles se incitam com a possibilidade de poder encontrar alguma solução, alguma ideia, alguma coisa, não é? É tão real isso, não é?
Mas a nossa educação tampa, corta, trunca, não? Sufoca isto. Porque não crê nesta possibilidade, nesta urgência dentro da criança. Agora, em relação a nós também, quando eu digo, meu corpo não dá mais, não sei, é muito difícil chegar ao bingo e inclusive teria que aprender inglês para compreender assim bem mesmo. Agora ainda aprender inglês, não, acho que nesta vida então não é mais. Então vamos ver como é que vai ser. Aí, já de antemão, você mesmo puxou o cobertor para si, mais um. Não só bastavam os que já existem, você puxou mais um sobre si. Mais um. Aí então não reclame também. Se fica sufocado, então fica. Você mesmo se auto-sufoca. Como eu digo, se a gente assim pega isto realmente, não? Se é dito que há a força inevitável de dentro do ser de chegar a mais alta realização possível, a mais alta manifestação possível. Então, só deveríamos a todo momento abrir caminho, abrir espaço, não? Fornecer alimentos, não? Dar apoios para que isso possa ir. Em vez de medir, dizer, não, hoje, não, amanhã, quem sabe. Quando aquela pessoa vem, então, mas agora... O princípio evolucionário emergindo tem também duas feições constantes do processo da emergência. Então, isso primeiro foram dois aspectos complementares da própria evolução. Agora, à medida que o princípio evolucionário está emergindo, há sempre duas feições constantes, duas características do processo desta emergência. Há as gradações através das quais esse princípio escala para fora da involução e manifesta cada vez mais seu poder, suas possibilidades, a força da divindade que está dentro dele. Então, isso seria a primeira feição. Há as gradações, que não há um fio direto, não vai assim, mas vai aqui se estabelece. Daí surge um outro, vai se estabelecendo, sendo vivido, explorado, totalizado. Aí pode surgir o próximo, e assim por diante. Em graus que a gente vai, que tudo vai. Há as gradações através das quais esse princípio escala para fora da involução e manifesta mais de seu poder, suas possibilidades, da força da divindade que está dentro dele. Qual seria a diferença? Manifesta cada vez mais de seu poder, depois de suas possibilidades. Qual seria a diferença entre manifestar poder e manifestar possibilidades? À medida que o princípio evolucionário emerge, há também duas feições constantes, duas características constantes do processo da emergência. Esse processo sempre ocorre, ou enquanto ocorre, duas coisas se mostram com clareza, ou se destacam no processo.
constantemente. Há as gradações através das quais este processo, este princípio, escala para fora da involução e manifesta cada vez mais de seu poder, suas possibilidades, a força da divindade dentro dela, que está dentro dela. O princípio evolucionário. Qual é o poder principal do princípio evolucionário? Eu não diria isso em primeiro plano. Eu diria evoluir. O primeiro poder do princípio evolucionário é um poder de evoluir. É óbvio. Quer dizer, custe o que custar, a evolução se procede. O poder de evoluir, quer dizer, este poder, esse princípio manifestará cada vez mais, evidentemente, mais poderosamente, mais claramente. Nada pode resistir isso, nada pode impedir isto, obstar isto. Ora, se fosse assim, ele como que arrancaria a coisa, levaria consigo, sem a coisa desabrochar. Não, se é uma coisa assim rápida, puxada consigo, ela não desabrocha. Mas ela fica assim, a mesma coisa, mas numa outra dimensão. Aí então ele diz, não. O poder, ora, suas possibilidades. Não. Vamos dizer, as formas diversas que o galgar um novo grau abre. Não? Vamos dizer, tem mais força, mais poder, mais mobilidade, mais plasticidade. O que pode agora, a partir daí, surgir na matéria, na vida, na mente, o que for, qualquer que seja o nível. Uma manifestação mais rica, simplesmente. E no fim, para manifestar cada vez mais a força da divindade dentro dela. Primeiro o seu poder, depois suas possibilidades, depois a força da divindade dentro dela. Está tão claro. Pensam naquilo que a mãe fala tanto sobre a individualidade. Estamos na nossa conversa, no fim da aula, neste momento. Enquanto o instrumento é tosco, desajeitado, pequeno, estreito, de má vontade, preguiçoso, frágil, então a divindade não tem sua vez ainda. Se pegaria este instrumento, quebraria. Ou, no mínimo, seria assim tão distorcido que sairia que não seria nada de divindade. Mas o instrumento agora levado a explorar todas as suas possibilidades, possuindo vários graus de ser, e elaborando, cristalizando, formando suas possibilidades, aperfeiçoando, aí a divindade pode começar a falar através deste instrumento, através destas formações. Antes não. O caso deles é diferente. Eles amadureceram para o que deviam ser um dia na presença de Cristo, não é? Através do simples convívio. Isso trabalhou neles. No Ashram tinha muitos exemplos assim. Muitas pessoas
que por si não fizeram muita coisa. A mãe assumiu, elaborando sua possibilidade de libertação, de crescimento. Fica, óbvio. Mas aí, mas primeiro, quanto mais você como indivíduo é formado, elaborado, diversificado, aperfeiçoado, plástico, expressivo, tanto mais a possibilidade vamos dizer, divindade, o Espírito, através de você se realizar, se manifestar. Em muitos níveis, em muitas formas, muitas maneiras. Quanto mais restrito você é, tanto mais ele tem que se adaptar à sua possibilidade única, ou as duas que você oferece. Mas aí vem também o destino de cada um. Eles, para os apóstolos, que precisavam depois da morte de Cristo, era justamente alguém, vamos dizer, transmitir, colocar para todo mundo o que era Cristo, como ele viveu, o que através dele veio para nós. Nenhuma outra coisa, nenhuma. Era vamos dizer, uma realização exclusiva. Então, se eles tivessem tido, vamos dizer, capacidade de pintar ou de escrever peça de teatro ou fazer não sei o que, teria como que dispersado o poder assim, tão concentrado, tão importante que eles tinham que transmitir. Quer dizer, aí cada um também é um ser histórico, está no momento de sua quer dizer, o momento em que ele vive dentro das idades, dentro da época, o momento que ele vive, vamos dizer, nisto está sua utilidade, está sua função, está aquilo que deve realizar, para cada um diferente. Mas enquanto não se está neste conhecimento, ou não se tocou este eixo de sua existência, a melhor coisa que pode fazer é preparar-se assim tão multiplamente quanto possível, porque você não sabe onde vai cair a coisa para você. E além disso, vamos dizer, a nossa época parece a época justamente assim, onde as coisas, como o próprio Sri Aurobindo e a mãe, assim, manifestam, não? A cada momento. Que enorme síntese de conhecimento, de caminhada, de vivência, como se 1000 vidas neles convergissem. Parece que a nossa época é a época para isto, para um ser que não é mais tão unilateralmente restrito, mas as coisas têm que se abrir. Mas ainda assim, cada um tem que ver o que finalmente é o próprio destino, a própria determinação sobre ele. E parece também nós estamos assim tão próximos agora desse novo passo evolucionário para o ser espiritual, que o que Sri Aurobindo coloca, a não ser que nós tenhamos absolvido, cumprido, realizado esta humanidade, que é a nossa, quer dizer, chegado à plena posse dela, nós não podemos servir de base para um novo ser. Quer dizer, não vão ser os débeis mentais aqui entre nós, ou não vão ser as cozinheiras, ou não sei quem, que vai ser a base para o ser suplementar. Com certeza não. Com certeza não. Com certeza. Então, se nós queremos ajudar nesta evolução, então deixe-nos trabalhar para a gente chegar tão longe quanto possível, cada um consigo mesmo. Quer dizer, como que um destino de época da espécie também, além do destino individual.
E a mãe diria ainda, ela diz, bom, ao mesmo tempo deve-se dizer, para sua mente nada é impossível. Se ela quer falar através de um bebê, ela falará através do bebê. E se quer que uma pessoa aleijada comece a dançar divinamente, botando tudo na sua sombra, então vai fazer isso, não tem problema para ela. Mas não seria, vamos dizer, o processo normal, o processo natural que ela usaria normalmente. E nós não podemos, não é prudente a gente se considerar esses casos excepcionais que vão ser milagrosamente levados para não sei onde. Por isso aqui, as gradações, eu leio aqui embaixo no momento, olha, cada gradação, ele falou, um princípio seria uma feição do princípio evolucionário, escalar suas gradações. Em gradações, em graus, ela se faz. Vejam, depois, algumas frases depois, ele diz, cada grau contém a possibilidade e a certeza dos graus além dela. A emergência de formas e poderes cada vez mais desenvolvidos aponta formas mais aperfeiçoadas e poderes maiores além destes. E cada emergência de consciência e de seres conscientes próprios a um grau capacita a elevação, o erguimento para uma consciência maior além e para uma ordem maior de seres até as últimas divindades que a natureza está lutando para criar e que ela é destinada a mostrar ou a ser capaz de mostrar. Então isso está tudo dito. Que cada grau é como que um compromisso. Nele já estão os próximos graus. Ora, não há razão de parar ou de... Como? Eu acho que eu não deixa-me traduzir mais uma vez. Cada grau contém a possibilidade, a certeza dos graus além dela. Em cada grau, os outros já estão involuídos, estão presentes. E se eu vou até aqui, então o próximo vai querer sair também, surgir também. A emergência de formas cada vez mais desenvolvidas e de poderes cada vez mais desenvolvidos aponta formas mais aperfeiçoadas e poderes maiores além destes, dos primeiros. E cada emergência de consciência e de seres conscientes que pertencem a tal consciência, vamos dizer, que são como que os veículos de tal consciência, os possuidores de tal consciência, capacita, ou é melhor, possibilita o surgimento, possibilita a ascensão, a elevação para uma consciência maior além. E para a ordem maior de seres, até as últimas divindades. Deixa eu ver bem, complicada a frase. Que a natureza está lutando para alcançar e que ela é destinada a ela própria é capaz disto, de criar isto. Ela é destinada a mostrar que ela é capaz de criar tais últimas divindades.
Quer dizer, ela não é só uma natureza de buracos e de cobras e de vermes ou de elefantes. Mas a própria natureza é capaz de chegar, vamos dizer, a graus bem altos e bem além. Então tudo isso está nela. E nós, vamos dizer, se nós puxamos, empurramos e impelimos e quebramos e nos revoltamos, estamos ajudando ela. Estamos soltando o que amarra ela. Não, esses mecanismos de segurança, perseverar, não largar, ter tudo na sua barriga, não deixar ninguém sair da barriga, não é? Onde que a gente vai sacudindo e vai se mexendo, ajuda com que ela solte a garra. Olha, no mínimo, assim, não vamos chegar até o fim desse daqui, mas no mínimo temos que completar a frase, não? Porque ficamos no meio da frase, não é possível. É anti-evolucionário isto. Então, na medida em que o princípio evolucionário emerge, há também duas características constantes do processo da emergência. Há os graus, as gradações, através dos quais ela escala para fora da involução e manifesta cada vez mais de seu poder, de suas possibilidades, da força da divindade dentro dela. Isso foi a primeira característica. E a segunda característica, uma constante manifestação de todos os tipos e formas de seu ser, que são as corporificações visíveis, indicativas e eficientes de sua natureza essencial. No fundo, aqui é tudo dito. Então, a segunda característica, a constante manifestação de todos os tipos e formas de seu ser, que são as corporificações visíveis, indicativas e eficientes de sua natureza essencial. Então, antes ela como que escalando manifesta seu poder de escalar, um escalador de primeira, suas possibilidades, vai descobrindo formas de escalar, indicando, mostrando um rico jogo, e através de tudo isto, a divindade que está dentro dela pode se cada vez mais manifestar. Então isso é como que um intento, uma direção. E nós poderíamos dizer, vamos dizer, se ela manifesta o poder da divindade, a força da divindade, através de uma mulher ou de um homem, de um idoso ou de uma criança, através de uma música ou através de um grito, através de um movimento, através de uma imobilidade, não importa, contanto que ela possa manifestar muitas possibilidades. Então isto é abrir o jogo e chegar à manifestação do essencial. A forma não importa. Agora, a segunda característica, agora ela vai fazer questão de não deixar nenhuma possibilidade de lado, nenhuma. E não só mostrar, mas elaborar, assim exaurir, esgotar, até corporificar cada uma caracteristicamente. Então, necessariamente tem que ter o dançarino, o pintor, o pensador, o cozinheiro, tudo, qualquer coisa. Mas tudo levado a seu máximo de expressividade, de movimento, de
de possibilidade de manifestar, tão característico quanto possível. Então é isso que é dito aqui. Segunda característica, a constante manifestação de todos os tipos e formas de seu ser, que são as corporificações visíveis. Aí é o que a mãe diz. Logo que você acha que você fez um progresso interior, põe em prática. Então você vai ver se é corporificável ou não. Se não é corporificável, foi um sonho, um lindo sonho. Pode sonhar bastante. Mas realidade não é, ilusão. É uma possibilidade. Você tocou no seu sonho uma possibilidade. Trabalhe para colocá-la em prática. Sem isso, ela fica só uma possibilidade. Pode ser. Quem sabe? Se Deus quiser. Não, Lisela, se você quiser. Trabalhe, bota, faça, elabore. Então isso seria a segunda urgência do próprio princípio evolucionário. Ele não quer ficar só com ideias, sonhos, possibilidades. Ele quer ver os corpos, que a coisa tem que ser corporificada, damos em manifestação. Essa intenção, essa necessidade da natureza, é que leva a distorção disso, a mente do homem reproduz nessa necessidade de fechar, de trinchar cada coisa, até levar a uma especialização ridícula, às vezes bem distorcida. Com certeza. Com certeza. Mas justamente, vamos dizer, muito bom. Vamos dizer, nossa época é época das especializações em tudo, das divisões, cada profissão tem 1000 ramificações e cada especialista só tem sua especialidade. Mas enquanto é assim, ele é ignorante, ele é executante ignorante de um princípio da natureza que pressiona sobre ele. E que, vamos dizer, um princípio da época mesmo. Ora, se ele tivesse, além de sua especialização, a visão do todo e se compreendesse e concordasse em ser tal especialista, por tais razões, então não tem problema. Mas enquanto ele é cegamente seguindo a moda, ou seguindo a oferta, ou seguindo o comércio, ou seguindo não sei o que, então ele não é nada, ele é cego, ignorante. Mas é muito certo, né? Porque ele vai dizer que tais tipos e formas são as corporificações visíveis indicativas. Por que indicativas? Nem sei se existe a palavra, mas dá para entender. Indicativo de quê? Quer dizer, que indica algo, não é? Indica o quê? Mais ou menos a frase, gostaria de ouvir. Assim que à medida que o princípio evolucionário emerge, há também duas características constantes do processo da emergência. Há os graus através dos quais ela escala para fora da involução e através dos quais ela manifesta cada vez mais de seu poder, suas possibilidades, a força da divindade dentro dela, ou dentro dele, do princípio evolucionário. E, segunda característica, há uma constante manifestação de todos os tipos e formas de seu ser, que são as corporificações visíveis, indicativas e eficientes de sua natureza essencial. Há uma constante manifestação de todos os tipos e formas de seu ser, que são
as corporificações visíveis, indicativas e eficientes de sua natureza essencial. É um pouco geral demais, não é? É algo disso. É algo disso. Mas ficou assim um pouco compacto demais, não? Um pouco assim. Como? Não. Eu penso que não. A questão justamente é indicativo de quê? Interessante que ele diz visíveis, indicativos, que as corporificações indicativas e eficientes. Como? De quê? Esse estímulo não foi certo. De tudo que foi dito antes. Tanto do poder, mas especialmente eu penso da divindade dentro dela. Que é cada vez mais indicativos de que um princípio não material, não primitivo, está na base de tudo, no centro de tudo, e quer se expressar. Cada vez mais perceptível, cada vez mais visível, cada vez mais eficiente, cada vez mais indicativo. Você pode ler cada vez mais perfeitamente isto. Na mancha sobre uma rocha de umidade, difícil ler lá, mas uma flor organizada, quando a gente viu um miolo lá de dentro para fora, etc., já é fácil ler algo sobre uma consciência universal, uma inteligência suprema que molda as coisas, que interliga as coisas, que reúne as coisas, que faz com que eles se interliguem mutuamente. Não é difícil, não. Ora, é claro, só vai poder ler com mais certeza e mais realidade quem estiver já com a consciência despertada para isto e voltada para isto. Não vão ser, vamos dizer, balas que um canhão chuta para cada um, não. Olha, você tem que perceber, eu sou aquilo que manifesta o divino, não? Não. Mas quem tiver olhos para ver, vai ver. Quem não tiver, então não vê. Porque é uma constante verdade, não é? As próprias escritas de Sri Aurobindo são perfeitamente manifestações visíveis, não? Você pode ler, se você tem olhos físicos, pode ler. Olhos físicos humanos, pode ler. Não é fechado para ninguém. Todo mundo que tem, quem tiver olhos físicos, humanos, de ser humano, pode ler isso. Visíveis, indicativos. Cada linha, cada construção de palavra indica um sentido mais profundo, maior, aponta para uma consciência enorme. Cada linha. Eficientes. Bom, não pode ser mais eficiente. Mas não quer dizer que temos aqui uma história em quadrinhos que uma criança pode, vendo a TV ao mesmo tempo e chupando a sua Coca-Cola, ler. Não. Coisa complicadíssima, complexa. Quer dizer, indicativo e eficiente não quer dizer eficiente para qualquer nível, mas eficiente para expressar plenamente, para aqueles que estão na altura de poder penetrar nisto. Alguém reclamou com ele, não? E disse, mas a sua maneira, seu estilo é tão complexo,
poucas pessoas serão capazes de ver isto. Então ele diz, mas eu não escrevo para meus empregados. Não estou interessado num trabalho, vamos dizer, numa didática social, socializante, que leve as massas, ou pegue as massas. Não. E nisso, outra vez, há um princípio da evolução. Como ele mesmo diz, a gente leu, o princípio supramental, há uma descida e há uma ascensão. Sem haver a nossa ascensão, não pode haver a fusão dos dois. Não pode haver. Então, em todo lugar a mesma coisa. É possível, mas você tem que trabalhar para chegar lá. Não tem jeito. A grande armadilha dessa história toda é a mente, porque parece que em cada grau, porque esses indicativos têm que ser mais concretos, né? Sim. E aí, os alunos que aparecem na história têm a chance de olhar para trás e olhar para frente, né? Então fica nessa brincadeira, né? Porque para muito. Sim. Porque até Você esqueceu, para trás, para frente e para si, não é? E olhar para si. A mente tem a possibilidade de olhar para trás, para frente e olhar para si. Mas parece que não dá. Não parece ser muito isso que ela faz, né? Que chama fazer que ele não ser a mente na geral, né? Sim. Sim. E daí? E daí? E daí eu fico pensando que esses mesmos indicativos aí, mais à frente, a mente no grau, não sei onde a mente já aparece na evolução, eu imagino que esses indicativos têm que ser bem mais formas, são bem mais complexos, porque grau. Exato, sei. Então, como a mente, assim, a inteligência que a gente tem, a gente pode olhar para trás, para frente, para dentro, como você falou, então, que resposta desses indicativos ao modo dela. E aí, retardando o nosso essa brincadeira. Então, a gente realmente armadilha. Quer dizer, tem que ir para frente, que é a evolução. E depois a mãe fala tanto de progresso, tanto todas as mensagens que ela dá, não deixa atrás, sacode como poeira, etc. Para ir para frente, para o futuro. A mente pode o tempo todo ir para trás e para frente, tanto para trás e para frente criar fantasia e não realizar o concreto. E aí que eu vejo que a mente é a armadilha, porque ela faz esse movimento, em vez de concretizar e manifestar. Ela própria não pode nem concretizar, não? Ela pode ser um instrumento intermediário que, vamos dizer, incite ou mobilize as partes do ser que podem concretizar mesmo, em vida, em matéria. Ela propriamente não pode concretizar. Ou ela mobiliza em sentidos errôneos, justamente. Aí está a coisa. Ela sugere isto, aquilo, e aí a energia do ser se empenha e o tempo passa e nada é feito. Bom, parece que está na hora, não é? 5h40.
do ensino verdadeiro, como ele diz, não há conhecimento que possa ser ensinado ao ser. O conhecimento está dentro. Ele acorda em você através, vamos dizer, do toque, do estímulo, da ajuda que você recebe. Mas ele está lá. Não tem nada que pode ser ensinado a alguém. O conhecimento está em cada um, mas ele tem que acordar. Não sei onde, mas eu li alguma coisa nesse sentido, que quase sempre, alguma coisa que eu vi quase sempre o toque do mestre é necessário, mesmo nas pessoas onde a coisa está toda pronta, inteiramente. Nós vamos, no mínimo, como no caso de Sri Aurobindo, ele teve um encontro com o Baskalele, o yogi, inferior a ele, em capacidade, em tudo, mas como que precisou deste encontro para ele poder chegar a assumir seu próprio movimento. E me parece que ele diz, inclusive, assim, só em casos excepcionais, mas totalmente assim, fora de qualquer regra, é possível que isso não seja necessário. E mesmo nestes casos, normalmente, quer dizer, nesses poucos casos, então, ainda dentro desta espécie, desta classe, tais pessoas se submetem ao mestre para não fugir a uma lei que está estabelecida. Quer dizer, o conhecimento não pode, no mínimo inicialmente, há de vir simplesmente. Alguém tem que soltar o nó, tem que abrir a portinha. Quer dizer, é sobre o contato, a partir do contato estimulador ou despertador, ou alguém tem que incendiar a chama em você. Ela está lá, mas tem que abrir o espaço para ela. Depois, sobre os profetas, mas no caso com eles recebem. parece, não é? Mas, sabe, o começo, nada começa do nada. Nós lemos sobre isso também. Ontem, a mãe falou sobre isso justamente, essa interdependência de tudo. Que não tem, para quem sabe mais, não tem começou aqui e terminou lá. Não tem. Então é claro que, vamos dizer, o Velho Testamento não vai, como que nos falar, vamos dizer, da situação psicológica do profeta e como ele chegou a descobrir em si a força e tudo mais. Como ele despertou para isso? Para isso, a própria coisa está aí, não? E se não for mesmo nesta vida, então numa outra vida aconteceu. Quer dizer, de algum jeito, não pode vir do nada. E se viesse, então seria resposta à pressão de um plano superior sobre você. Se ele é corporificado através de alguém ou não, também pouco importa, finalmente. Nesse sentido, nada existe independente.